Vocês estão preparados? O programa de hoje tá chique. Temos convidada super especial que eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, assistiu em alguma telinha aí, né, na sua história. A convidada especial de hoje é Irene Havashi, atriz de teatro, cinema, televisão, novelas. Ela contou um pouco da sua trajetória na nossa entrevista, falou um pouco dos novos desafios e como que ela cuida da saúde. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. O programa Você Mais Mulher tá no ar. Na nossa sala de entrevistas de hoje, uma convidada super especial. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida você já assistiu ela em alguma telinha, seja teatro, televisão, cinema. Uma convidada, né, como eu disse, super especial. Estou muito honroso de trazê-la aqui na nossa sala de entrevistas. Estou com a Irene Havashi. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu sim em receber e vir aqui trazer tanta história bacana aqui pra gente. Seja bem-vinda a Você Mais Mulher. Muito obrigada pelo convite. Eu posso lhe chamar de Arthur? Lógico, por favor. Por favor, Arthur. Então, obrigado mais uma vez. Está preparada? Estou. Você sabe que nos bastidores me mandaram umas perguntas meio interessantes aí pra você. Você sabe que tem uma fonte bem inspiradora aí. Bem informada. Bem informada. E vamos começar a falar de inspiração? Vamos. Eu acho que é um ponto bem importante, né? Eu vejo, assim, a dinâmica da minha profissão, sair do consultório, às vezes vir para a televisão, sempre buscar um quê a mais. A gente estava conversando nos bastidores, você tem 65 anos de trajetória, Sim. Né? O que ainda te motiva, né? Fez muito teatro, fez cinema, fez televisão, né? Muita opção. O que ainda te motiva a assinar um contrato, a sair de casa, a levantar essa bandeirinha de, não, mais uma personagem eu vou encarar? Eu preciso gostar muito do roteiro que eu recebo. Uhum. Esse gostar muito do roteiro, ele não precisa ser um roteiro dramático. Eu aceitei fazer um filme chamado Passa Grana, onde eu faço uma mini figuração. Mas eu achei tão divertido. O diretor jovem, o primeiro roteiro dele, com a história muito irreverente. Eu falei, eu vou fazer. Uhum. Eles mesmos que me convidaram falaram, Irene, a gente mandou o roteiro, mas a gente achava que você não ia aceitar, porque, como eu te falei, era uma figuração. Mas eu me encantei. Eu falei, eu acho que eu vou me divertir, eu acho que vai ser bom participar. Outras vezes é porque esse espetáculo que eu estava em cartaz até o início do ano, a Alma Despejada, eu, quando li o texto, tinha uma frase tão bonita, mas tão bonita, que era assim, ela se referia, essa personagem, ao marido e aos filhos, que num momento tinham estado estremecidos, né? Brigados. E ela diz assim, a minha morte aproximou Roberto e os filhos. Juntos puderam chorar o choro dos justos e dos injustos. A morte relativiza tudo. Com o tempo vão se acertar. A vida serve para isso, para nos acertarmos. Quando eu li isso, a vida serve para isso, para nos acertarmos, eu falei, eu quero fazer esse texto. Lindo. Eu quero fazer porque é o que eu penso. Eu procuro me acertar com os meus afetos, com os meus desafetos comigo. Lógico. Não é? Procuro acertar o passo comigo mesma. E eu falei assim, eu acho que se essa frase
tocou meu coração, vai tocar o coração de outras pessoas. Então sempre tem um porquê. Seja um diretor novo, seja uma cena engraçada, sim, seja um desafio. Sim. Não é um mais do mesmo. Sempre tem alguma coisa que toca o teu coração para levantar esse novo personagem, né? Agora, por exemplo, aos 81 anos, com 65 para 66 de carreira, o que me seria desafiador? Fazer um papel masculino, uma coisa que eu nunca fiz. Nunca fez. Fiz uma vez, na novela Guerra dos Sexos, a personagem, era uma comédia, a novela, ela estava sempre em embate com o personagem do Tony Ramos. E uma vez ela se veste de gari. Aí me botaram um bigode enorme, aquela coisa. Mas era uma coisa divertida. Agora, fazer um personagem masculino, tentar entender o que é a alma masculina, isso seria nem sei se eu seria capaz de fazer, mas seria um desafio. Com certeza seria, mas seria realmente teria esse gás, esse combustível a mais para entender e buscar, né? E a gente estava falando de personagens, você acabou de falar dessa personagem aí da novela. Existe um personagem, assim, talvez 2, 3, foram tantos, que motivou, assim, que mudou mesmo a sua carreira, a sua vida pessoal, que foi aquele start de, tipo, não, agora eu sou uma das damas da dramaturgia brasileira, agora... Olha, os personagens... um personagem que me marcou muito foi logo quando eu cheguei aqui, eu sou carioca, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz uma novela que foi um marco na televisão brasileira, chamada Beto Rockefeller. E eu fazia uma personagem, Neide, que era a irmã do Beto. E ela me marcou por muitas coisas, por ser naquela novela. Por que essa novela é um marco na televisão brasileira? Porque até então os galãs de novela, eles eram comportados, eles eram boas pessoas, galã, né? E o Beto, quem fazia era o ator Luiz Gustavo, ele era que à época nós chamávamos, ele era um bicão. Bicão, o que era? Era o cara que estava ali para se aproveitar de alguma coisa. Ele era preguiçoso. Malandrão, né? Malandrão. Ele arrumava um trabalho aqui, outro ali, mas aí ele largava. E era a primeira vez que o galã deixava de ter um terno, aquele sapato de amarrar, terno, uma gravata, e ele andava de quê? Jeans, tênis e camiseta. Então isso marcou. Até então as novelas eram quase todas de Glória Magadã, que não era uma autora brasileira, eram novelas bem dramáticas, né? E essa novela escrita pelo Braulio Pedroso, que era um irreverente, tanto que criou o Beto. Então a Neide me marcou muito. Aí tem uma personagem que é a Dona Lola, de Éramos Seis. Quem é a Dona Lola? É a mãe. É a mãe, a história de uma família. E essa história é imbatível, porque é uma história que podia ser da sua família, da família dele, da minha família. Então, até hoje, eu gravei essa novela em 94, há 31 anos, eu sei muito bem, foi quando nasceu meu neto mais velho. Até hoje as pessoas me param para falar da Dona Lola. E Dona Lola morava na Avenida Angélica. A Avenida Angélica está aí, né? Então, hoje, com outras características, no tempo da Dona Lola não tinha os edifícios, mas marcou muito, muito. Bacana. E existe, assim, para uma personagem nova, algum tipo de ritual que você faça, algum estudo específico? Como que você mergulha numa Dona Lola, numa outra personagem? Como que é o teu ritual mesmo? Arthur, eu fiz uma deficiente auditiva. Então eu tive que aprender toda a linguagem dos sinais. Esse aprendizado, o que eu fazia? Onde eu pudesse estar exercitando, eu estava. Então, por exemplo, eu ia ao cinema,
eu lia, eu ficava traduzindo a legenda com os sinais. Eu tinha dores aqui. Ah, imagino. Porque uma outra linguagem, é um outro tipo. O mais difícil para fazer esse personagem não foi aprender a linguagem dos sinais. É um outro idioma. Você mergulha, você aprende. Foi não aprender a não ouvir. Porque você se trai com o olhar, né? Nossa, muito. Ou vira a cabeça. Aconteceu uma coisa em cena que caiu um spot enorme. Ele desprendeu e ele caiu. E é humano você. Lógico. Né? E eu consegui não olhar. E quase morri de tão tensa que eu fiz. Não, do susto mesmo, né? Preocupação. Mas isso foi um longo aprendizado, o aprendizado de não ouvir. Inclusive, durante a cena, tinha um momento lindo que o personagem do professor explicava para ela, também com a linguagem dos sinais, o que era música. E eu, Irene, me emocionava muito, porque a explicação era linda, era linda. E eu tinha escolhido a música. Conversando com o diretor José Posse Neto, ele perguntou se nós teríamos alguma música. Eu falei, eu acho O Amanhecer, de Grieg, da suíte Peer Gynt, eu acho linda, porque é linda, ela é muito delicado, é bonito. Então eu levei algum tempo para eu controlar a emoção da Irene, para ele poder me dizer aquilo e eu... Que lindo, delicado. Não escuto, né? Então isso foi um longo aprendizado. Eu fiz também uma personagem em que eu envelheci e ficava nova, envelheci e ficava nova. E tem uma coisa de você aprender onde é que o teu corpo vai envelhecer, né? Tem uma questão de postura, né? Postura. Então, por exemplo, tinha um momento que ela estava mais jovem, eu me deitava no chão e eu me levantava pelo a força do abdômen, né? E depois eu tinha que me sentar com muita dificuldade, porque ela estava bem mais velha. Aí são outros pontos de apoio. Então aí entra quem? Entra uma profissional, não é? Que entende muito de corpo, que é uma profissional de expressão corporal, onde ela vai dizendo onde você vai envelhecendo e onde a sua voz também vai envelhecendo. Né? Porque é músculo também, você vai perdendo. Claro, né? Com certeza. Não, e assim, ter isso na mente, ter isso na tua cabeça, na hora da cena, de fazer esse vai e vem, é realmente um desafio. Mas por isso que no teatro você tem um tempo para isso. Né? Teatro é muito artesanal. Televisão você tem que decorar e entregar para Deus, vai e faz. No teatro você tem um tempo para você entender o que é aquilo, né? Se apossar daquilo para aquilo ficar orgânico em você, né? Para o espectador não achar que você está claudicando. Sim, né? Exato. Isso até já vou colocar na outra pergunta que eu separei aqui, que eu já vi, né? Entrei no teu Instagram, vi algumas frases que você falou, que realmente o teatro é aquele burburinho a mais, assim, é o que bate o teu coração, né? Realmente é isso? Existe uma preferência nessa dinâmica de ser ator, ser atriz em relação a cinema, televisão, teatro? Ele é uma medalha de ouro aí nesse pódio? Eu acho que sim. Você é médico, você vai entender. O hospital é um só, mas são enfermarias diferentes. Perfeito. Então tem a enfermaria da televisão, do teatro, do cinema. Excelente metáfora. Tem a enfermaria do circo, do rádio. Né? Sim. Então a arte é a mesma. Tá. Né? Mas você se comporta diferente quando você está atendendo numa UTI, quando você está visitando o paciente que já está no quarto, quando você atende no seu consultório, ou quando você às vezes tem que atender rapidamente, sei lá, até num pronto-socorro, né? Perfeito. Quando você é acionado. Então,
Eu acho que a enfermaria que eu mais gosto é a do teatro. Perfeito, excelente metáfora. Tem algumas perguntas que eu quero fazer ainda para você. Quero perguntar também de saúde, porque não adianta, né, um médico entrevistar uma atriz e a gente não focar em saúde. Mas agora a gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouquinho. O amor nada mais é do que o luto da paixão. E esse luto não é a aceitação, esse luto é a criação. Eu vou criar um relacionamento a partir da pessoa que de fato é, e não da expectativa que eu criei diante daquela pessoa. Na paixão a gente cria várias expectativas e em pouco tempo acha que já conhece profundamente o outro. Só que quando a gente começa a conviver, vem a decepção. Por quê? Porque o outro não é perfeito, o outro tem várias imperfeições, vários defeitos, várias expectativas também criadas sobre nós. Só que tem uma coisa que o ser humano não consegue lidar direito, é que nós não temos a capacidade de acelerar o tempo. E hoje, principalmente com redes sociais, com aplicativos de relacionamentos, existe essa falsa aceleração do tempo, onde a gente acha que conhece o outro já através de um story, através de um post no Instagram, ou através de uma conversa rápida ali, num direct, no WhatsApp. Só que a gente não conhece, porque a gente precisa de tempo. Então, quando eu digo que o amor é o luto da paixão, é porque a gente precisa viver essa paixão, o tempo precisa acontecer para conhecermos de fato essa pessoa e entendermos que conhecendo essa pessoa, os defeitos virão, as imperfeições virão, tanto quanto as nossas. E ao invés de pularmos para o próximo, achando que o próximo pode ser melhor, nós permanecemos nessa relação para entender e criar a relação com o outro através do que de fato ele é e não das nossas ilusões e expectativas criadas diante do outro. A psicanálise fala muito sobre isso, que nós precisamos passar por esse luto e que a hora que essa paixão acaba, a gente vivencia o que de fato é. Mas se você quer construir um relacionamento de verdade, baseado em autenticidade, em essência, em perfeição, que é o que todos nós somos, você precisa vivenciar esse luto da paixão. Graças a Deus, ninguém vai viver altamente apaixonado o resto da vida. O que seríamos de nós se nós vivêssemos essa adrenalina da paixão o tempo todo? Não estudaríamos mais, não trabalharíamos mais, não enxergaríamos nada com clareza e cortinas abertas. Porque eu costumo dizer que a paixão, a gente vê o outro com um véu na nossa frente. A gente vê de acordo com aquilo que a gente quer ver. Aí tem gente que vai dizer assim, Ana, mas fulano namorou, se relacionou, tudo muito rápido aconteceu, estão felizes até hoje. Sim, há a possibilidade disso acontecer. Só que esta é a exceção. Por via de regra, o amor é construído. O amor é construído com base na realidade, naquilo que aceitamos do outro. E por isso que eu digo que o amor é a criação. É aquilo que nós enxergamos do outro, aceitamos e criamos uma relação. Mas isso exige disposição, isso exige tempo e isso exige a perda da nossa expectativa. E entender que nós não somos capazes de acelerar o tempo e que o tempo é necessário para que haja esta construção. E que pular de galho em galho, a gente nunca vai chegar nessa fase. Nunca vai chegar na fase onde a gente consiga olhar o outro e não é aceitar e tolerar coisas que batem contra os nossos valores. E sim, tolerar a imperfeição do outro, mas que vai no mesmo objetivo da nossa. Ficamos por aqui, isso é para você refletir. E até o próximo domingo, aqui no Entre Nós.
Estamos de volta, mais um bloco aqui da nossa sala de entrevistas. Hoje estamos com a Irene Ravache. Obrigado mais uma vez pela presença, uma honra, como eu disse anteriormente, recebê-la você aqui. Eu tenho uma dúvida e uma pergunta, tá? É uma curiosidade minha. É muito comum a gente ver algumas peças, às vezes filme mesmo, né, que tem encenação de teatro, um ator ou alguém da produção falar merda pro ator ali a hora que vai entrar. O que significa isso? Qual que é a história de desejar merda para antes do espetáculo? Na época de Shakespeare, como é que o teatro era feito? As equipes, os atores, né, da época, iam nas suas carroças, puxadas por cavalos, paravam em determinado lugar. Ali naquela carroça eles faziam o seu cenário, os atores interpretavam ali, depois a carroça continuava. O sucesso era determinado, porque os cavalos estavam ali, né? Pela quantidade literal de merda que os cavalos faziam, não é? Então, se demorava muito, se ficava muito tempo ali, com muita merda, é porque agradou muito, aquilo foi um sucesso. Perfeito. Né? Então daí vem merda. Um caminhão de merda para você. Engraçado, como né? se fala. Isso pegou bem no teatro mesmo, então, né? Isso é do teatro, né? E falando em Shakespeare, né, que né, não precisa citar muito para falar dele, tem uma frase que é interessante que a gente estava falando nos bastidores, eu queria que você comentasse. Estar pronto é tudo. O que é tudo? O que é estar pronto? E o que isso significa para você? Então, na peça Hamlet, o Horácio, um dos personagens, amigo do Hamlet, tenta impedir, porque vai haver um duelo de espadas entre Hamlet e Laércio. E Laércio vai acabar matando Hamlet. E o Horácio tenta impedir, tenta dissuadir isso da cabeça do Hamlet, né? E o Hamlet diz para ele o seguinte, mais ou menos seria o seguinte: não podemos mudar o augúrio. O augúrio é o destino, né? É mais ou menos assim, eu não sei exatamente de qual. Há uma certa providência na queda de um pardal. Se não for agora, não está para vir. Se está para vir, é porque não foi agora, não será agora. Sim. E se não for agora, de alguma maneira o será. Estar pronto é tudo. Você não sabe a hora que vai acontecer, alguma coisa vai mudar. Né? Você tem que estar pronto para aquilo. Isso para o ator, como existem muitas mudanças, existe o improviso, existe o panelão que cai, Sim. Você tem que estar pronto para lidar com aquela situação. E você tem que estar pronto também fisicamente. Sim. Não é? Porque quando se grava uma novela, é muito puxado fisicamente. Então você tem que estar pronto para aquilo. Você tem que estar pronto para chegar, por exemplo, para gravar uma externa e tem tanto mosquito, é tanto mosquito, que você não pode gravar se dando tapas, né? Você tem que encarar aquilo. Às vezes numa roupa de época. Quente. Eu fiz uma condessa, espartilho, muitas armações para aquela saia ficar armada, meia calça, bota, chapéu, peruca, né? Luva. Aí você coloque 40 graus, mosquito, às vezes barulho de avião, você está no melhor da sua cena dramática,
E o operador de som fala assim, tá vindo o avião, para. Tá vindo helicóptero, para. Você para, você vai ter que retomar aquilo. Exato. Não é? Vamos falar um pouco sobre o médico, né? O médico quer saber. 65 anos de carreira, a gente falou um pouquinho sobre todos os desafios em relação a possíveis limitações de uma viagem, de um mosquito, de uma roupa, mas a Irene na pessoa física em relação à saúde, a Irene como paciente, é uma Irene tão disciplinada como a Irene atriz? Não. Não? Não. Olha, tem uma coisa que eu vou ficar devendo para a próxima encarnação. Eu sou preguiçosa, Arthur. Preguiçosa para ir para uma academia, para desenvolver assiduamente um programa que eu sei que me faria muito bem. Acredito até que eu tenha me tornado assim, porque eu tive durante pelo menos 2 anos uma dor muito forte da artrose que me levou a fazer a cirurgia. E depois da cirurgia, eu fiquei... No dia seguinte eu estava ótima, essa cirurgia. Né? Eu olhei para o médico, para o meu médico, o doutor Ricardo Basile, e falei assim, que é Fátima? É milagre? Você agora faz... Se operou mesmo? Como é isso que aconteceu? Mas eu não tenho essa... Eu acho que é essa determinação. Disposição. Mas, por exemplo, padrão alimentar, um sono bom... Padrão alimentar isso... eu acho que eu mantenho razoavelmente bem. Cuido da cabeça, isso eu cuido, eu faço minha terapia há muitos anos. Eu faço terapia há muitos anos e não largo. Né? O padrão alimentar, o que eu faço? Aquela restrição conhecida, né? De não me afundar nos doces, nos carboidratos. Por exemplo, eu gosto de tomar vinho. E aí agora o álcool é o novo vilão, né? Então já não tomo como eu gostaria. Não tomo, simplesmente não tomo. Claro, eu acho que se eu for numa comemoração, eu vou tomar. Sim, mas social. isso não foi tão penoso abrir mão. Né? Mas eu não perdi as esperanças, não, de voltar a ter uma vida mais ativa. Perfeito. Até porque isso vai impactar muitos processos. Você sabe uma coisa que me atrapalhou muito? Porque eu sempre gostei de mexer com o corpo. O meu sonho não era ser atriz, Arthur, era ser bailarina. Então, em todos os meus trabalhos, eu fiz muita expressão corporal. Eu fui aluna durante muitos anos de René Gumiel, que era uma bailarina, que dava aulas de expressão corporal, do Peter Haydn. Foi quando eu comecei a frequentar academia. Academia não é para mim. E eu fiquei... A música alta, aquela coisa de você ter uma performance, mas, por exemplo, isso é bárbaro para um monte de gente. Não é o meu... Não é o do meu repertório isso. Mas ainda tá com a cabeça aberta para buscar algo. Sim, porque eu gosto de fazer uma fisioterapia. Tenho uma resposta boa, muito boa com a fisioterapia. Inclusive, pela Sociedade Americana de Endocrinologia, o melhor parâmetro para evitar, por exemplo, uma osteoporose, uma fratura, que a gente comentou ali do seu marido, é a atividade física. Pois é. Então é um ponto que depois da entrevista a gente conversa sobre, a gente dá uma puxada de orelha. Um dos impactos da mulher, na saúde da mulher também, eu vejo isso muito na minha prática, é a menopausa. A menopausa na sua carreira como atriz, quando você entrou na menopausa, teve algum impacto? Esqueci um texto, estava mais mal-humorada, chorosa, um calorão que piorou? Teve impacto ou não? Arthur, eu não gostava de ficar menstruada. Tá. Não, eu achava... Para mim, eu dizia assim, eu acho que
quem criou isso teve um erro de cálculo. A gente só devia ficar menstruada, sei lá, uns 3 meses antes de engravidar, resolvia e pronto. Mas aquela música maravilhosa da Rita Lee, né? Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Eu dizia, mas por quê? Por quê? E por que eu não gostava? Eu só ficava bem quando eu tomava pílula, porque eu tinha muitas dores. Assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? Então, eu achava que vir a menopausa ia ser uma coisa muito boa, eu achava libertador. Ia ser o tratamento da tua menstruação. Assim, vai ser muito bom entrar na menopausa. E tinha o relato da minha mãe, que a minha mãe dizia assim, eu não senti nada na menopausa. Esse era o relato da minha mãe. Qual foi o meu relato? Eu não senti nada na menopausa. Sabe aquele negócio dos calores? Nada. Se eu te falar que eu acho que eu tive 3 episódios, que um dia eu falei assim, que é isso que eu estou sentindo? Ficou quente aqui? O que? Talvez. Em comparação com as minhas amigas que pingavam. Era muito desagradável para elas. E é como eu te falo, eu estava esperando, era como se viesse uma pessoa que ia me livrar daquela complicação. Bom, o que eu reclamei da menopausa? A secura. Sabe, a primeira coisa que eu reclamei da menopausa, Arthur, eu sou rato de biblioteca. Então eu entrar, por exemplo, numa livraria, pegar um livro e querer dar uma olhada na orelha do livro sobre o que era, ter que botar o óculos para ler, né? Isso eu achei, esse tipo de coisa eu achei. Tá. Mas não foi uma menopausa tão sintomática ali. Não foi uma menopausa. Principalmente porque eu não encarei que eu estaria sendo menos mulher, envelhecendo. Sim. Não. Sim. Não, é uma fase que eu ia passar. E que precisa, né? Porque se a mulher não chega na menopausa, alguma coisa ruim aconteceu antes. É verdade. Então é uma evolução natural da mulher e tem que ser olhado isso com muita gentileza e muita nobreza na saúde feminina. Né? E eu nunca precisei de um olhar masculino para me sentir gostosa. Perfeito, perfeito. Então é com essa frase que a gente vai terminar esse bloco. O papo tá maravilhoso. Nunca precisou de um olhar masculino para se sentir gostosa. E a gente volta daqui a pouquinho. Maravilhoso. Até mais. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui no programa Você Mais Mulher. Meu quadro Respondendo Perguntas. Detalhe importante que muitas pessoas perguntam é como você definir o seu mento de uma maneira que fique harmoniosa com o seu corpo. Com a sua face especificamente. Na verdade, existem 3 maneiras de você definir melhor o seu mento, o seu queixo. Você pode fazer desde uma cirurgia, é uma cirurgia grande, em que você mexe na mandíbula, avançando essa mandíbula, fazendo que haja uma proeminência maior na região mentoniana. Essa é uma cirurgia do porte grande. Uma cirurgia do porte pequeno, que é implante de prótese de silicone nessa região, para que hoje tem até outras estruturas que você pode utilizar também, mas normalmente se utiliza silicone nessa região para ter uma projeção maior desse seu mento. E o que é mais utilizado, o que é mais feito, o que é mais realizado, tem resultados bastante interessantes também, é a aplicação de ácido hialurônico que você faz em consultório. Qual que é melhor dos 3? A resposta é depende. Depende da indicação do paciente. Não existe melhor ou pior nessas 3 opções. Existe aquilo que é melhor para você, telespectador. E para você que está gostando do conteúdo, está gostando do programa e que gosta desse quadro Respondendo Perguntas com o professor Márcio Paulino, por favor, no próximo programa eu te aguardo. Me siga no Instagram, que eu também respondo perguntas para você. Até mais.
Hoje, um assunto polêmico. Obesidade é doença e pode agravar estados de depressão. É sobre isso que vamos falar hoje. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Ricardo Abel, médico psiquiatra, de novo aqui com vocês no quadro Mentalizando. Mas por que será que um psiquiatra vai falar sobre obesidade? Bem, a obesidade tem alguns aspectos psicológicos também. Desde um tipo de relação afetiva que a pessoa que está acima do peso tem com os alimentos. Relação afetiva quer dizer um uso quase emocional da comida. Ela come muito para obter o prazer daquele ato e não apenas para saciar as suas necessidades nutricionais. Bom, mas até aí qualquer pessoa gosta de comer coisas gostosas. Mas para algumas pessoas isso é diferente, isso é mais intenso. E a pessoa pode acabar tampando as dores da vida com o prazer do alimento. E essa é uma ponte que leva a tal compulsão alimentar, onde a pessoa come excessivamente, descontroladamente, ganha peso por isso e não consegue se conter. Muitas vezes ela se arrepende, mas não consegue parar de comer. O ganho de peso gera prejuízos, aumenta o risco de ter um colesterol mais alto e daí doenças cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral também, doenças endocrinológicas como diabetes, problemas ortopédicos por causa do excesso de peso. Além dos problemas de compulsão, existe o fato de que obesidade aumenta a intensidade da depressão. Antes de mais nada, vale destacar que a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, define que obeso é o sujeito que tem o índice de massa corporal igual a 30 ou superior a esse número. E existem graus de obesidade, né? Grau 1, grau 2, grau 3, conforme o peso da pessoa aumenta. Conforme a pessoa permanece obesa por muito tempo, o organismo entra num estado inflamatório crônico. Faz com que algumas células de defesa do corpo produzam cronicamente substâncias chamadas citocinas, que ficam circulando pelo sangue e acabam atingindo o sistema nervoso. Lá no cérebro, essas citocinas, ao longo do tempo, podem prejudicar o seu funcionamento. Os neurônios entram em sofrimento por esse estado inflamatório crônico e não conseguem produzir direito algumas substâncias chamadas neurotransmissores, que são serotonina, dopamina e noradrenalina. Ou seja, já fizemos uma ponte entre a obesidade e os estados de depressão. É um fato constatado por estudos grandes feitos pelo mundo que pessoas obesas têm 2 vezes mais chance de ter depressão ao longo da vida. E destas pessoas, mais de 2/3 são mulheres. Não é uma questão de mera vaidade, não é uma questão pura e simples de imposição cultural, da sociedade. É uma questão de saúde física e mental. Estas depressões relacionadas à obesidade parecem ser um pouco mais difíceis de tratar, porque o estado inflamatório meio que perpetua o estado depressivo. Então as técnicas de psicoterapia não atingem muito os resultados, os medicamentos antidepressivos habituais têm mais dificuldade para reverter a depressão. Mas, sim, são úteis, tanto a psicoterapia quanto os antidepressivos. Existem alguns estudos apontando que certas dietas que combatem estados inflamatórios podem ser úteis também. Não sozinhas, mas ajudam, sobretudo com suplementação de ácidos graxos, que é um tipo de gordura que faz bem, que estão presentes em alguns alimentos ou podem ser suplementadas à parte. E é claro que a atividade física, como sempre, está de mãos dadas com a saúde mental. Fazer atividade física é essencial para
tratar esse tipo de depressão ligada à obesidade, não só porque a pessoa tende a perder peso, mas também porque a própria atividade física em si combate a depressão por outras vias, que eu não vou entrar em detalhes. Portanto, cuidem do peso, deem atenção para essa questão. Façam dietas balanceadas, exercitem-se e, na dúvida, busquem o aconselhamento médico com um psiquiatra de confiança. Ok, gente? Então, o recado por hoje foi esse. Espero que tenha sido útil e eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Até lá! Estamos de volta com o último bloco da nossa entrevista de hoje. A nossa sala de entrevista recebe uma convidada maravilhosa, encantadora. Conversamos algumas histórias engraçadas aí. Terminamos o último bloco com uma frase bem peculiar. E agora eu quero que você dê um recado, tá? Para possíveis novas atrizes. A gente tem visto que a televisão, você sabe aí muito mais do que eu, a televisão nos últimos anos tem mudado muito em relação a roteiro, história, posicionamento, tem toda uma questão também política que, né, envolve tudo isso. Um recado para uma nova possível atriz. Que dica você daria para essa mulher que se inspira em você, né? Que hoje a gente sabe também que é uma profissão cada vez mais difícil, porque tem uma rede social aqui, uma dancinha colar, que também isso dificulta o processo, né, da formação de uma atriz, por exemplo. O que você indicaria para ela? Leia muito, porque você precisa ter um estofo daquilo que você vai, quando você receber um personagem, aquilo que você vai falar, aquilo que você não vai falar, o que está nas entrelinhas. Você precisa ter referências. Perfeito. E o que nos dá uma boa referência é a leitura. Perfeito. Isso não deixe de ler, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é da peça Tango, de Wojciech, que a frase é assim: eu amei, isso ninguém me tira. Até terminando, a gente sempre gosta de perguntar para o nosso convidado, para o nosso entrevistado, dicas para as mulheres que estão ouvindo. Então, assim, o que você daria de dica para essa mulher que às vezes está passando por algum problema profissional, relacional? O que assim, 93, 96 anos, fazendo 2, 4 sessões ao final de semana, o que inspira? O que você dá de combustível para essa mulher que está nos assistindo? Olha, você não precisa ser atriz, né? Você é você. Não se leve tão a sério. Não é você não ser uma pessoa séria, mas não se leve tão a sério. Ouça mais a sua criança. A gente acha bonito essa frase, mas a gente não... Sabe, a sua criança é mais inteligente que você adulto. Porque a sua criança tem o sonho lá dentro dela. Ela tem a brincadeira. A leveza. Né? E aí ela ousa. Sem esperar. Ela não sabe muito o resultado. Ela ousa. Coma todas as coberturas dos bolos. Estou falando isso porque a minha neta de 9 anos, ela... Quando tem bolo lá na minha casa que tem uma cobertura, ela vai e ela tira aquela cobertura. Só que ela não me pede, ela faz escondido. Porque a graça é essa. Né? Eu fico brava, eu chamo atenção, porque fica toda uma sujeirinha em volta. Mas essa é a graça. E ela sabe que ela pode fazer isso na casa da vovó. Eu perguntei para ela, você faria isso na casa de um amiguinho? Não. Então, essa molecagem, né? Seja molequinha um pouco com você. Faça isso que o doutor Arthur falou e que eu não faço, que é de cuidar do seu esqueleto, porque é ele que vai te manter de pé. Perfeito. Né? Perfeito.
e tenha uma religiosidade. Isso aí. Não é religião, não. Você pode ter a religião que você quiser ou não ter. Mas ter fé. Esse religar, né? A religião é religar. É religar você a alguma coisa que é maior. Exato. Né? Que é maior do que você. Eu acho que eu acho uma bênção ter. Eu, por exemplo, eu gosto da figura de Jesus. Eu acho ele. Quem eu gostaria de conhecer? Jesus. Eu acho ele o Tarcísio Meira, entendeu? É ele. Mas ter uma religiosidade significa que você presta atenção no seu espírito. Perfeito. Isso faz bem à saúde. Faz bem à saúde. Tem estudo científico que mostra que ter uma religião, independente de qual for, faz bem à saúde, libera neurônios e hormônios que potencializam o teu sistema nervoso central. Porque você está no seu momento de agradecer, de acreditar, de se inspirar, de rezar, às vezes até de se conectar com pessoas que também acreditam no mesmo propósito que você. Sim. Então faz muito sentido mesmo. E eu acho que, por último, qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer. Você tem determinadas coisas que talvez você não aceite, ou você não sabe o que é a outra pessoa. Né? E quando eu digo qualquer maneira de amor, não tem nenhum julgamento a respeito da raça, da escolha sexual, sabe? Porque isso é um atraso de vida. E lembrar, né, que estar pronto é tudo. E lembrar que estar pronto é tudo. Obrigado, mais uma eu vez. Que agradeço. Foi maravilhoso. Acho que eu até posso falar com o diretor aí pra gente fazer uma entrevista 2 e deixar mais tempo correndo. Foi muito bom. Tinha mais perguntas para fazer aí, mas obrigado pelo teu tempo e pela sua disponibilidade. Eu gosto muito de ouvir você sabe o que você fala e você fala muito bem. Agora, tá sentado aqui, ver você de perfil, os teus cílios, hein? Ai. Olha, tem gente, eu já brinquei uma vez no aeroporto, veio uma senhorinha e puxou pra ver se era de verdade. Pra ver se é de verdade. Falei, meu Deus, tu acha que eu ia ter tempo de... Implantados um a um, ele vai dar o nome da profissional. Claro, vou. Mamãe e papai, né? Exato, genética. Mas obrigado. Obrigada. Sempre bem-vinda às casas aqui. A casa do Você Mais Mulher tá sempre aberta, escancarada aí pra você e pelo seu talento. Foi muito gostoso, doutor. Obrigado. A gente continua com o programa depois dessa, não é entrevista, né? Depois dessa aula de vida e continuem com o programa e até mais. Te vejo domingo que vem. Bom dia, pessoal! Muito bom estar aqui de volta com vocês e hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, que é a nossa perspectiva diante da vida. Porque, na verdade, olha só, a gente já falou isso e esse é um conceito que não adianta a gente falar uma vez só. Esse é um conceito que eu preciso colocar na minha vida como meta. Por isso que a gente fala que a Cabala não tem religião. Você pode ter qualquer religião, porque o efeito da Cabala é trazer uma consciência para a gente. O que significa trazer consciência? Significa a gente conseguir entender as leis do universo. Porque quando eu tenho esse conhecimento, agora eu posso fazer melhores escolhas. Vocês concordam? Porque quando eu só tenho uma opção, que é aquela que eu conheço e que eu vivi a vida inteira, que é aquilo que a gente chama do nosso sistema de crenças, eu não tenho muita alternativa de escolha, porque eu aprendi assim, mamãe fazia assim, vovó fazia assim, e eu aprendi que esse é o certo, e eu vou fazer assim. Só que a gente está vendo que esse fazer assim é
tão limitado e hoje a gente quer tão mais da vida porque a gente quer ser feliz. E esse é o nosso direito de nascença, gente. Não é que a gente está pedindo uma coisa fora do sistema. O sistema é amigável, o sistema foi criado para a gente ser feliz. Só que felicidade, gente, é uma escolha, não é uma coisa aleatória. Para eu ser feliz, eu preciso fazer algo. Gente, agora, para eu ser infeliz, eu não preciso fazer nada. É só ficar na minha zona de conforto, reclamando de absolutamente tudo. Então, a nossa escolha na vida são somente duas. A gente só tem duas vertentes. Duas. Olha só, a gente acha que escolhe tanta coisa, né? A gente só escolhe se a gente vai cair no sistema de vítima, de coitadinha, isso está acontecendo contra mim, ou o sistema onde eu lembro que o Criador só quer o meu bem, que Ele nunca vai me mandar alguma coisa ruim para mim. Eu posso estar sentindo dor, mal-estar, um monte de coisas, mas eu sei na minha consciência que isso é para o meu bem. Quantas vezes a gente já passou por situações delicadas que na hora foram muito difíceis, mas depois a gente percebeu que aquilo era para o nosso bem. Sabe aquele exemplo bem simplista que eu adoro dar? Se você é mãe e seu filho de 6 anos, antes de ir para a escola, te pede Coca-Cola ao invés do leite, você vai dar sim ou não? Olha, eu acho que 99,9% das pessoas vão responder que não. Aí a resposta seguinte é assim: mas se você ama seu filho e você vai falar não para ele, ele vai começar a chorar, o que significa que você ama seu filho? Como é que é isso? Você fala, não, na verdade eu sei que se eu der Coca-Cola agora para ele, vai ser ruim. Então, pelo fato de eu gostar dele, eu não vou dar essa Coca-Cola, porque eu amo demais esse meu filho e não vou deixar, enquanto eu puder, de protegê-lo. E, gente, o Criador é igualzinho. O Criador, ele só quer o nosso bem. Então, quando algo vem para minha vida que eu me sinto desconfortável, a primeira coisa que eu preciso fazer é lembrar dessa máxima do universo. O universo só quer o meu bem. Deus, o Criador, ele está sempre visando o nosso bem. Deus, ele não dorme, ele não tira um cochilo, ele não presta mais atenção nesse do que com aquele. Ele está sempre presente na nossa vida. Então essa é a parte mais importante. Então não interessa que religião eu tenho, eu posso ter qualquer uma. Contanto que eu acredite que existe uma força maior que quer o meu bem, ponto. Os caminhos que eu vou tomar podem ser diversos, mas eu sempre vou ter essa consciência clara. Não, eu posso não estar sentindo bem, mas eu sei, eu tenho certeza que isso é para o meu bem. Então não é nem acreditar, é ter certeza. E lembra do exemplo da mamãe e da Coca-Cola, porque é bem simples. Então tudo que acontece na nossa vida depende da perspectiva que a gente tem em relação à nossa vida. O que os desafios têm a ver conosco na nossa vida? Então, na maioria das vezes, a gente interpreta o desafio como uma coisa ruim. Ela não é ruim, ela só simplesmente exige um esforço maior de mim. Então, quando eu começo a colocar essa consciência na minha vida, o que muda? A forma
com que eu vejo esses desafios, a forma com que eu lido com eles. Então esse também é um assunto muito rico, que eu queria continuar conversando com vocês na próxima semana, porque tem tanta coisa para falar desse universo que é tão perfeito, que só quer o nosso bem, que só quer que sejamos felizes, que a partir do momento que eu trago essa consciência para a minha vida, que eu amplio o meu conhecimento, eu começo a ter mais opções de escolhas. E isso muda completamente a minha perspectiva de vida. Vamos lá, semana que vem eu vou falar mais um pouco sobre isso, ok? Te espero semana que vem. E me conta como é que você tá vendo a sua vida. Manda mensagem para mim no Instagram, gente. Me fala o que vocês estão achando desses conteúdos e o que vocês gostariam mais de saber sobre a vida de vocês. Porque o nosso programa é a vida com Cabala. Tem a ver com o nosso momento hoje, ok? Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.